Boa noite, igreja. É com alegria que daremos início a mais um culto ao nosso Senhor. Nesse momento eu convido a igreja a se colocar de pé. Vamos fazer uma oração para iniciarmos o culto desta noite. Agradecer também aos irmãos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Vamos orar. Santíssimo Deus, amado Pai, é com alegria, Senhor, que estamos aqui reunidos para louvarmos o Teu grande nome. Obrigado, Pai, por esta oportunidade de mais uma vez, Pai, podermos estar juntos, Pai, em comunhão. Esta igreja, Pai, servindo ao Senhor. Seja com cada um de nós, nos capacite. Pedimos também a Tua direção esta noite, ao pregador também, Pai, que irá transmitir a Tua palavra, Senhor. Tudo que venhamos fazer aqui, que façamos com ordem, com decência e para a honra e glória do Senhor. Oramos gratos no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu vou convidar os irmãos que compõem o grupo de louvor, estarão dirigindo um hino do nosso cantor cristão. Boa noite, igreja. Vamos cantar o hino 28, Nasceu o Redentor. So
Amém. Amém. Irmãos, vamos fazer a leitura devocional desta noite. Está no livro de João, capítulo 17, do verso 1 ao 11. Convido a amada igreja, os que forem encontrando, se colocar em pé, em reverência à palavra do nosso Senhor. Será projetado aqui à frente, os irmãos acompanhem a leitura. Assim diz a palavra do nosso Deus. E Jesus falou assim, e levantou os seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu nos destes, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e elas a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que sai de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Versículo 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Amém? Vamos orar, amados. Santíssimo Deus, Pai eterno e amado, é com alegria, Senhor, que lemos a Tua palavra, é com alegria também, Pai, que glorificamos o Teu nome, Pai, pelo Teu sacrifício, ó Pai, enviar o Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos resgatou, Pai, do pecado, que nos salvou. Muito obrigado por tudo, por este culto, por cada um que está aqui esta noite. Oramos gratos no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Novamente eu convido os irmãos do louvor. Estarão dirigindo 2 cânticos. Após o primeiro cântico, eu vou convidar o irmão Ivan, que venha fazer uma oração e também nos ajudará nas ofertas. Primeiro corinho será a luz das nações. Abre os meus olhos pra
Próximo corinho. Deus enviou. Boa noite, irmãos, amigos. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos, neste momento, fazer a colheita dos dízimos e ofertas alçadas. Quero reforçar os irmãos, aqueles que nos visitam, não se sintam constrangidos em ofertar, só se sentir vontade de seus corações. Nós vamos orar agradecendo e os irmãos continuem de pé após a oração para a colheita, amém? Feche seus olhos, baixe suas cabeças, vamos orar. Senhor Deus, Senhor Pai Celestial, mais uma vez, estamos gratos pela oportunidade de estarmos na casa do nosso Deus, para poder cultuar, exaltar, engrandecer o nome daquele que é o único digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor, neste momento tão especial que será tirado, devolvido os dízimos à casa do tesouro, as ofertas alçadas, nós rogamos e pedimos que o Senhor abençoe cada um, cada irmão, cada amigo que nos visita, aquele que sente vontade de ajudar na obra do Senhor. Nós sabemos que é tudo para o mantimento da tua casa e da tua obra. Senhor, abençoe a cada um de nós e abra as portas, Senhor, aqueles que eventualmente as portas estão fechadas. Nós oramos agradecidos por tudo até aqui, em o nome do Senhor Jesus, aquele que vive, reina e reinará para todos sempre. Amém. Agora sim, próximo corinho, Deus enviou. Salvar.
irmãos. Podem sentar. Para o primeiro especial desta noite, eu quero convidar o irmão Clodoaldo. Em seguida, será o especial das crianças. Então, já vão se preparando para o segundo especial. Obrigado. Tira a máscara. Boa noite, irmãos. Eu vou cantar esse hino para a honra e glória do Senhor, amém? Esse hino está no livro de João, de Marcos, capítulo 15, do 33 em diante, que diz assim: e chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que traduzido é Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: eis que chama por Elias. E um deles correu em beber a uma esponja em vinagre, e pondo numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. O hino é mais ou menos assim: Jesus Nazareno, pregado na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou, seu rosto sereno, Cordeiro divino, coroa de espinho, o povo lhe deu. Elohim, Elohim. Pode tirar mais alto? Jesus Nazareno, Jesus Nazareno, Jesus Nazareno, pregado na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou, seu rosto sereno, Cordeiro divino, coroa de espinho, o povo lhe deu. Elohim, Elohim, lama sabachthani, clamava o Pai, o divino Jesus, meu bom Redentor.
podia salvar-se por amor por meu mestre, e assim expirou. Não se maldizia da ingratidão que o povo fizeram sem ter compaixão. Lhe deram vinagre, Jesus recusou, sentindo a agonia da morte e da dor. Elohim, Elohim, lama sabachthani, clamava o Pai, o divino Jesus, meu bom Redentor, podia salvar-se por amor por meu mestre, e assim expirou. A luz se fez treva, a terra tremer, morrendo na cruz, o Filho de Deus rasgou-se o véu da separação, mostrando a sua graça, a paz e perdão. Elohim, Elohim, lama sabachthani, clamava o Pai, o divino Jesus, meu bom Redentor, podia salvar-se por amor por meu mestre, e assim expirou. Amém. Uma das crianças, para estarem deixando seu especial. Logo em seguida teremos mais um especial, o coral da igreja.
Para encerrar esta parte dos especiais, convidar o coral da igreja. Oi, oi. Oi, oi. O Rei dos Reis nasceu hoje em Belém. Aleluia, aleluia. Anjos no céu louvaram a Jesus. Aleluia, aleluia. Mesmo ele sendo o Salvador, não encontrou em Belém lugar. O Rei nasceu, Lá na manjedoura está. o Rei nasceu, Tão humilde e doce é, pequeno Rei. recebendo adoração. O Rei nasceu Em Belém, louvai a Deus. O Rei nasceu, louvai a Deus. Num berço de palha dormia o Salvador. Aleluia, aleluia. Pastores glorificaram ao Senhor. Aleluia, aleluia. Milhares de anjos anunciaram glória a Deus e aos homens paz. O Rei nasceu, Lá na manjedoura está. o Rei nasceu, Tão humilde e doce é, pequeno Rei. recebendo adoração. O Rei nasceu Em Belém, louvai a Deus. O Rei nasceu, louvai a Deus. Rei de adorar, cantai. Rei de adorar, cantai. Hoje em Belém nasceu o Salvador. Aleluia. Aleluia, Anjos nos céus louvaram ao Senhor. aleluia, aleluia. Não teve trono nenhum palácio, mas é do mundo Redentor. Vinde todos
todos celebrar. Ele veio nos salvar, nos estende a doce mão. Eu vou convidar as crianças de 1 a 4 anos que estarão indo para o culto infantil com a irmã Marina. Então, as crianças de 1 a 4 anos, peço a gentileza que se dirijam para a sala com a irmã Marina. Vou chamar aqui à frente o irmão Martinho, que estará dando as boas-vindas, também deixando os nossos avisos e apresentando o pregador desta noite. Muito bom estar louvando, glorificando e adorando aquele que nos dá vida, nos dá saúde e principalmente a salvação. Amém? Só Deus é o único deve ser adorado, deve ser glorificado e que deve ser exaltado. Nenhum outro há aqui na terra, somente o Senhor. Quero primeiramente agradecer aos nossos visitantes que se encontram conosco nessa noite, seja a primeira, segunda, terceira vez, dizer que sejam bem-vindos à casa do nosso Deus, sintam-se à vontade e sempre que quiserem voltar, as portas estarão sempre abertas. Nossos cultos começam domingo, a Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã, e à noite é esse culto que estamos prestando ao nosso Deus, começa às 19h30. Quarta-feira também temos culto que é dividido em duas partes. A primeira é doutrina, né, onde aprendemos da palavra do Senhor, e a segunda parte, onde nós apresentamos nossas petições, agradecimentos ao nosso Deus. E temos aqui alguns avisos. O primeiro é, você que ainda não se inscreveu no site, né, do Templo Batista Bíblico, nosso canal, esse canal que tem levado almas, né, ao trono de Deus, através das mensagens, tem sido uma ferramenta muito importante para levar a palavra do Senhor a outros que não podem vir, né, presencialmente nos cultos. Você que não se inscreveu, inscreva-se e nos ajude a divulgar a palavra do Senhor. Peço também que os irmãos orem pelos nossos missionários, que a nossa igreja sustenta, são esses que estão aqui à frente, Binevaldo e Luciene, pastor Antônio de Souza, pastor Benício, pastor Rubem, Instituto Bíblico Maranata e Vinícius da Silva. Além de orarem por eles, continuem ajudando, né, com as missões. Nós não podemos ir fazer missões, mas
podemos ajudar com orações e também com as nossas contribuições. E agradeço a todos que têm contribuído com essas missões. Temos também nosso projeto Famílias Abençoando Famílias, né? Eu quero agradecer a você que tem participado também desse projeto. Saiba que a recompensa não vem de homens, mas do Senhor. E Atos 20:35 diz: há maior alegria em dar do que em receber. Próximo, orem, continuem orando pelas irmãs gestantes. São agora só duas, a Joselina e a Paula. Continuem orando para que Deus abençoe essas crianças, para que nasçam perfeitas e saudáveis. E a nossa semana de oração começará segunda-feira, de segunda a quinta, tá? Segunda a quinta, às 20 horas. Não se esqueçam, tá? A partir de amanhã, a nossa semana de oração. Próximo, evangelismo, né? Entrega de folhetos, nós teremos próximo sábado, às 16 horas. Para todos, para quem puder vir, tá? Quanto mais pessoas vierem, mais outras pessoas irão receber o folhetinho com pequenos trechos da palavra do Senhor. São esses os avisos. Obrigado, meu irmão, irmã. E eu peço aos que estão com celulares ligados que, por gentileza, abaixem o volume. Muitas vezes estamos sendo surpreendidos na hora da mensagem e isso tira a atenção de quem está ao lado, né? Por favor, abaixe o volume ou desligue o celular. O pastor Rafael não se encontra conosco, ele está pregando em outra igreja, lá no templo, mas temos aqui o pastor Antônio de Souza, que vai nos abençoar com a palavra do Senhor. Pastor Antônio, por favor. Boa noite a todos. É com alegria que eu retorno aqui com os irmãos. Eu falo que é sempre uma alegria imensa para nós, tanto ser motivo de suas orações, que também ser o seu missionário. Eu também faço parte dessa corrente de oração e de ajuda ao ministério ali na Zona Leste. Sou muito grato em estar aqui mais uma vez. Continue orando, a obra ali tem fluído, Deus tem abençoado e tem feito maravilhas, tem feito uma obra mesmo ali na vida daqueles irmãos e na vida daquela igreja. Amém por isso. Meus irmãos, eu agradeço pela oportunidade e eu gostaria de poder que os irmãos também pudessem abrir as suas Bíblias para João capítulo 17. João capítulo 17, leitura da palavra de nosso Deus em João capítulo 17, versículo 1 até o versículo de número 4. João capítulo 17, leitura no Evangelho, nas palavras de João, capítulo 17, versículo 1. Amém, irmãos? Amém. Acompanhe a leitura em sua Bíblia. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe destes poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Repetindo o versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Oremos.
Maravilhoso Deus que está no céu, nós te agradecemos por esta noite, pela oportunidade de podermos estar diante da tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo culto que já prestamos ao Senhor. E obrigado pela essa igreja muito amada. E se nesta noite tem alguém que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, que ainda não sabe o que Ele fez, ainda não sabe as maravilhas que Ele fez para cada um que crê, Senhor Deus, esteja realmente fazendo uma obra nesta vida. E assim, ó Deus, direcionando os teus filhos a viver uma vida de maneira que te agrade. E aqueles que te servem verdadeiramente, continua dando a alegria do serviço em Jesus Cristo. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade e nos dirige nesta palavra, nesta noite. Obrigado, porque o Senhor é quem fala a palavra, é o Senhor quem, pelo teu Espírito, dirige a palavra aos corações. Que eu não fale de mim mesmo, mas que o teu Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo. É a minha alegria em poder dizer, Senhor, também, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito, não só aqui nesta igreja, mas naquelas igrejas que têm pregado o teu evangelho. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Deus assentar, amados irmãos. Irmãos queridos, o capítulo 17 de João leva-nos a entender que desde o capítulo de número 13, quando Jesus Cristo chama os seus ao cenáculo, e ali ele faz a ceia, ele se despede dos seus, ele faz ordenança, ele dá trabalhos à igreja ali naquele momento. Aqui, chegando ao capítulo 17, nós entendemos que Jesus está fazendo a sua oração sacerdotal. Um intervalo pequeno do capítulo 17, do versículo capítulo 13 ao 17, onde eu acredito que Jesus está nas ruas de Jerusalém, saiu do cenáculo na parte leste da cidade de Jerusalém, atravessando as ruas para chegar no Monte das Oliveiras, ou ali onde ele será entregue. Ele faz essa oração, ele ora a Deus, e ele revela aquilo que ele faz, ele revela aquilo que Deus faz, ele revela o que ele vai fazer e o que ele pode fazer pela tua vida. Esse capítulo 17 mostra o quão importante é olhar para Jesus Cristo, o quão importante é que venhamos a crer em Jesus Cristo, o quão importante é que você perceba o que Jesus Cristo fez. Irmãos queridos, a oração sacerdotal de Jesus apresenta ao crente o Senhor que temos. A oração sacerdotal apresenta Jesus Cristo como o Senhor e o Deus que confiamos. É bem visível aqui nesse texto. Essa oração, antes de sua prisão, revela o Senhor Jesus Cristo e o que precisamos conhecer. Por isso, nesta noite, eu queria falar com você particularmente sobre o que Jesus Cristo nos fez. O que Jesus Cristo fez. O que isso representa para você e o que isso representa para nós. Por isso, nesta noite, eu quero chamar a sua atenção para essa temática. O que Jesus Cristo nos fez. Queridos irmãos, como disse, essa oração antes da sua prisão, revela o que precisamos conhecer e o que ele faz e o porquê faz. Ele faz de forma que nem todos vão acreditar aqui. Depois é que eles vão começar a perceber o que Jesus realmente fez. E nesse primeiro ensinamento desta noite, o primeiro versículo é o versículo 1 que diz, olha comigo, Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, e disse, Pai, é chegado a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quanto lhe deste. A primeira coisa que eu preciso entender aqui é o porquê que ele faz. Ele faz porque tem autoridade.
A autoridade de Jesus é a primeira coisa que eu e você precisamos entender. Ninguém tem autoridade para fazer o que Jesus faz. Ninguém tem autoridade para entender aqui ou fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Primeiro porque se morrer, não vai ressuscitar. Mas eu quero entender com você que Jesus está dizendo, de maneira bem objetiva, para todos nós, que Ele tem a autoridade para cumprir tudo aquilo que Deus mandou Ele fazer. Irmãos queridos, ao olharmos para esse texto, observe a palavra que Jesus diz: Ele recebeu toda a autoridade. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne. Isso significa autoridade. Nós sabemos que as autoridades de nosso país, elas têm limites. Toda autoridade tem um limite. Toda autoridade tem um limite ali onde ele pode chegar. Mas no caso de nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia nos diz que ele recebeu poder sobre toda a carne. E isso é maravilhoso. Isso para o crente, deve ser um motivo de alegria. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, que é o meu ponto aqui, principalmente, observe o capítulo 6, versículo de número 39. João capítulo 6, versículo de número 39 diz: E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Eu entendo que quando Jesus fala isso, significa que ele tem uma coisa a fazer. Ele tem uma obra a realizar. E com essa autoridade que ele tem, ele vai cumprir isso de maneira bem objetiva. E ele continua: Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crer nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Essa palavra, eu o ressuscitarei no último dia, ela nos traz o quê? Ela nos traz a verdade sobre quem tem autoridade, quem tem poder para fazer estas coisas. Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. O que Jesus Cristo nos fez, Ele nos fez porque tem autoridade. É a primeira coisa que você precisa comigo olhar. Quando eu olho para o livro de Hebreus, capítulo de número 1, eu olho e vejo no versículo 1, diz, Hebreus 1:1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou à destra na majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que ele. Esse Senhor Jesus Cristo que eu estou falando, ele tem autoridade. A pergunta agora é: qual é a autoridade que Jesus tem na tua vida? Qual é a autoridade que ele exerce sobre a tua vida? O que ele faz sobre a tua família? O que ele faz sobre o teu trabalho, usando você? O que ele faz sobre a tua vizinhança, através da tua fé, daquilo que você crê? Meus queridos ouvintes da palavra de Deus, a autoridade que Jesus Cristo tem, essa autoridade é de fazer essas coisas. O mundo está sobre as suas poderosas mãos. Ele tem poder para sustentar o universo. Ele faz isso. Nós estamos no meio de tudo isso. Isso deveria trazer alegria, mas para muitos traz tristeza, porque ao saber que estão nas mãos do Todo-Poderoso, isso deveria produzir algo surpreendente nas nossas vidas, e a primeira coisa é que ele faz porque tem autoridade. Ele faz porque tem autoridade. Todo o poder no céu e na terra foi-me dado, disse Jesus
em Mateus 28, versículo 18: toda a autoridade, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Mateus 28, 18. Incluindo o poder de julgar. Incluindo o poder de julgar. Quando eu olho João capítulo 5, versículo 27, eu observo esse poder para julgar. Eu observo esse poder que ele recebe. E olha aí que está dizendo no versículo de número 27 de João 5. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. E juízo? Ele tem essa autoridade. Esse Senhor Jesus Cristo que eu estou falando o que ele fez, ele o faz ou fará porque ele tem autoridade. E essa autoridade foi dada pelo Deus Todo-Poderoso que está nos céus. Qual é o poder que Deus tem exercido sobre a tua vida? Que autoridade o Senhor tem feito sobre a tua vida? Qual é o poder que ele tem na tua vida? Às vezes nós olhamos para um Deus que ele está distante, em um lugar inalcançável, que parece que não é alcançado pelos homens. Muitas pessoas observam Deus como um ser lá longe, fora do planeta Terra, longe do universo, que entregou o mundo ao acaso, girou o mundo e deixou ele funcionando. O que acontecer, está acontecendo e por aí vai. Deus não é essa forma de visão. Esse Deus não é o Deus da Bíblia. O nosso Deus, ele é atuante. E ele enviou o seu Filho. E o seu Filho é a autoridade máxima desse planeta. Ele é a autoridade máxima desta igreja. Ele deve ser a autoridade da tua vida. Ele deve ser a autoridade do teu ser. À frente da tua vida deve estar Jesus Cristo guiando-a. Os teus negócios, os teus sentimentos, a tua vida conjugal, os teus relacionamentos, a tua vida social, a tua rede social. Esse é o Jesus aqui. Ele tem poder para fazer tudo isso. E é esse Jesus que eu estou apresentando a você que faz e que nos dá muito mais do que nós podemos perceber que recebemos. Eu digo que ele é o cabeça da sua igreja, ou seja, é ele o dono, é ele que exerce a autoridade sobre a sua igreja. Quando o apóstolo Paulo escreve, ele escreve aos Efésios, e ele vai escrever no capítulo 1, e ele diz do versículo 20, ele diz assim, Efésios, capítulo 1, versículo 20, ele diz, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e pondo à sua direita nos céus, autoridade, acima de todo principado, poder e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Meus irmãos queridos, a autoridade máxima da igreja não é aquela família antiga da igreja, não é aquele pessoal de família grande dentro da igreja, mas a autoridade máxima da igreja é o Senhor Jesus Cristo. A autoridade máxima da igreja é o Senhor Jesus Cristo, que lavou essa igreja, que resgatou os perdidos, que comprou com seu sangue os perdidos, e assim os uniu em Cristo. Amém, meus irmãos? Esse é a autoridade, e é esse que tem a autoridade que pode fazer uma transformação na tua vida. É esse mesmo que tem poder, que pode mudar o teu ser. Eu costumo dizer que não há nada tão difícil que Deus Pai não possa fazer. Não há uma carga tão pesada que o Filho de Deus não possa
levar. E não há nada tão difícil que o Espírito Santo não possa compreender. E é esse o Deus que nós temos como nosso Pai, o Deus que nos entende, o Deus que nos busca e nos acha perdidos no pecado. Esse Deus tem autoridade sobre a sua igreja. O que Jesus faz é com autoridade. A minha pergunta novamente é: qual é a autoridade que Jesus tem sobre a tua vida? Ou você está vivendo influenciado pelo poder de Deus, ou você não está. Talvez nesta noite você não está vivendo debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Talvez a tua vida não esteja debaixo do seu poder. Talvez você esteja você mesmo governando a sua própria vida. Talvez você esteja dirigindo o seu próprio viver. Quero dizer uma coisa para você. Jesus Cristo, Ele recebeu a autoridade e o poder sobre tudo, sobre toda a carne. Talvez você pense em que a sua vida pode estar indo muito bem ou pode não estar indo muito bem. Mas se Jesus não exerce autoridade sobre a tua vida, se Jesus não exerce poder sobre a tua vida, eu quero dizer uma coisa para você. É hora de começar a enxergar a autoridade de Jesus. É hora de deixar de lado a nossa autoridade e nos submetermos a Ele. É hora de nos rendermos a Jesus Cristo, que tem autoridade sobre este mundo, que tem autoridade sobre toda a carne, que tem autoridade sobre a igreja, que tem autoridade sobre os espíritos invisíveis, que tem autoridade sobre tudo neste mundo. É hora de nos rendermos ao Senhor Jesus Cristo. Quando eu falo que Jesus tem toda a autoridade, Ele tem autoridade para me condenar pelos meus pecados, Ele tem autoridade para tudo. Talvez você não tenha submetido a tua vida à autoridade de Jesus Cristo e ainda não sente que é perdoado por Ele. Em João capítulo de número 17, versículo de número 2, ele diz: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que lhe dê a vida eterna. Você já tem a vida eterna? Quem está falando é Jesus, que tem autoridade para que lhe dê vida eterna. Você tem certeza de vida eterna com Deus? Ele pode te dar, Ele tem autoridade. Ele pode fazer uma obra mesmo na tua vida, e essa obra pode ser uma obra para a eternidade. Assim é a vida daqueles que já receberam o Senhor Jesus Cristo e já entregaram suas vidas aos seus cuidados, à autoridade de Jesus. Queridos irmãos, Ele concede vida eterna. Eu e vocês, todos nós, devemos entender que há uma autoridade suprema e é o Senhor Jesus Cristo. Viver para nós mesmos tem um grande preço e viver para Deus tem uma grande recompensa. Se vivermos para nós mesmos, a recompensa será a perdição eterna. Se vivermos para Deus, a recompensa será a vida eterna. Meus queridos irmãos, há uma outra verdade que eu preciso ver nesse texto sobre o que Jesus Cristo nos fez. Primeiro, Ele fez porque tem autoridade. Segundo, observe aí o versículo de número 3 que diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só. Por favor, olhem em sua Bíblia que está escrito aí. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Se eu digo que o que Jesus Cristo nos fez, primeiro Ele nos fez porque tem autoridade, Ele tem essa autoridade. A segunda é a oferta. O que Ele nos fez? Ele nos oferta algo aqui, a oferta que Ele tem, é a segunda coisa, a oferta que Ele tem. Olha só essa oferta que Ele tem. E a vida eterna é esta. E o que é isso? E a vida eterna é esta vida eterna. Do versículo 2, conceder vida eterna. Ele tem autoridade para dar vida eterna. Agora ele vai dizer o que é a vida eterna que Ele está dando ao homem. Porque se Ele oferta a vida eterna aos homens, como diz no versículo 2, Ele diz, para que dê vida eterna a todos quanto lhe deste. Aí Ele vai dizer no versículo 3, e a vida eterna é esta. Qual é essa vida eterna? A vida eterna é conhecer, irmãos. Veja, a vida eterna é que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você tem vida eterna? Deus é quem sabe, alguém pode dizer assim.
Alguém pode dizer: ah, pastor, Deus é quem sabe. Realmente, Deus sabe de todas as coisas. Eu quero dizer para você nesta noite, você pode sair daqui sabendo que tem vida eterna. Você pode sair daqui regozijando por saber que tem vida eterna. Não é que terá, é que você tem vida eterna. Você pode sair daqui com essa certeza. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Que maravilha! A vida eterna é conhecer, entendendo aqui que há um único Deus verdadeiro. Só há um único Deus verdadeiro. Só há um único. Não existe nenhum outro. E quando nós passamos a conhecer esse Deus da palavra, buscar na Bíblia revelada, na palavra de Deus revelada, mesmo que eu passasse muito tempo tentando conhecer esse Deus, eu não chegaria a conhecer um pouco do que realmente esse Deus é. O que temos na Bíblia é o suficiente para sermos salvos. O que temos na Bíblia é suficiente para entendermos a autoridade que Ele tem. O que temos na Bíblia é suficiente para que a raça humana inteira possa acreditar. Mas o que Deus é, pense nesse copo, o que tem de água aqui. Se você pudesse imaginar o oceano e o tanto de água que ele tem, eu imaginaria que esse seria o conhecimento de Deus. Agora emende aí inúmeros oceanos fora, e você poderia dizer: esse é o Deus. Conhecer a vida eterna significando que você vai passar, eu e você vamos passar a eternidade conhecendo a Deus, e nós vamos passar essa eternidade sendo alegres em conhecer a Deus, regozijando em conhecer a Deus, e mesmo assim, nem toda a eternidade será o suficiente para conhecermos o Deus que está nessa palavra. A vida eterna é passar a conhecer a Deus e se alegrar em conhecer esse Deus que é apresentado por Jesus Cristo, que é revelado por Ele e que diz: olha, humanidade, arrepende-te, reconhece quem é o Deus verdadeiro. Ele só tem um representante que nos liga a Ele. E quem é esse representante? Como diz o versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, Ele é a autoridade que nos liga ao Criador. Conhecer a Deus não se limita a um conhecimento intelectual, que você olha na Bíblia, intelectualmente você, não, tem Deus, existe Deus. Ele é um ser relacional, ele se relaciona com os seus, ele conversa com os seus. Na nossa igrejinha, na Zona Leste, nós temos um culto na terça-feira. Os nossos cultos lá são nos domingos pela manhã, domingo à noite, né, normal como aqui, terça-feira, culto de oração e doutrina. Eu falo sempre que orar é falar, você falando com Deus. É a igreja falando com Deus. E a doutrina? É Deus falando com você. É um ciclo que deve ser vicioso para o crente, em que você fala com Deus, mas também você ouve Deus. Orar é falar com Deus. Que relacionamento é esse que não há conversa? Que relacionamento é esse que não há detalhes do que você tem sentido, do que você está passando? Ah, mas Deus sabe o que eu sinto, Deus sabe o que... Deus sabe todas as coisas. Como o pai sabe o que o filho está triste, como o pai sabe, que a mãe sabe que a filha está triste, ou vice-versa. Mas só que nós queremos ouvi-los. Dizer, ô mamãe, ô papai, está assim, assim. Da mesma forma é o nosso Criador. Ouvir a Deus. Às vezes nós falamos muito com Deus, mas nós não ouvimos a Deus. A sua palavra, a sua voz continua muito audível. Você pode ouvi-lo lendo a Bíblia, você pode ouvi-lo abrindo as páginas da Bíblia. Deus não se calou, Deus continua falando.
conhecimento pessoal, relacional, é um Deus de comunhão. Se Deus quer ser conhecido por o único Deus verdadeiro, então eu posso dizer que se existe um Deus verdadeiro, que é o que está aqui, e existe um Deus verdadeiro, eu posso dizer, então tem um Deus falso aí. Tem ou não tem? Tem. Se ele está dizendo que quer ser conhecido como o único Deus verdadeiro, eu também tenho que dizer que existe um Deus falso. Se é um Deus inventado pela tua natureza humana, ou um Deus falso que si mesmo criou, eu posso dizer que é falso. É falso. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 4, o apóstolo Paulo, ao escrever, ele vai relacionar isso que eu estou falando. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século, olha só, o Deus deste século, não é o Deus da eternidade, não é o Deus que tem todo o poder, não é o Deus que comanda o universo, é o Deus que manda apenas neste século que você vive. Um século é quantos anos? 100 anos, né? Pouco, né? Nosso Deus reina de eternidade em eternidade. Mas o Deus deste século, ele tem autoridade em 100 anos, ou seja, num curto período de vida da tua vida e da minha vida. Ele modifica tudo. Olha, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha o que o Deus deste século faz. Ele cega as pessoas, ele escraviza com essa cegueira as pessoas. Talvez você não tenha conhecido a Deus, mas eu quero te dizer uma coisa e pensa comigo aqui. A Bíblia está dizendo que o Deus deste século, ele cega a visão dos incrédulos. Eu quero te dizer que o Deus da eternidade, ele esclarece a visão dos crentes. Você quer ser esclarecido? Você quer ser reconhecido? Você quer conhecer a Deus verdadeiramente? Ele te esclarece. Ele faz brilhar a luz do Evangelho. Ele muda o nosso comportamento. Ele faz as coisas acontecerem e você vai enxergar. Não seja cego. Não seja incrédulo. Seja crente. Seja esclarecido. Amém? É necessário crer, é necessário se entregar. O Deus falso cega o entendimento, o Deus verdadeiro dá entendimento. E João capítulo 17, versículo de número 3, ele diz que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro. Não há outro Deus, só há um. Só há um único Deus. E é esse Deus que você pode conhecer hoje. Que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. Meus queridos irmãos, você que conhece a Deus, continue nessa vontade de conhecê-lo, com a energia, de mesmo com não tanto tempo, mesmo com não tanta vontade, mas abra a Bíblia, procure conhecer esse Deus, procure falar com esse Deus. Ele se relaciona com os homens, ele se relaciona conosco, ele esclarece os homens, ele brilha. Esse é o nosso Deus. Quando eu olho para João, e principalmente o capítulo 3, eu entendo por que as pessoas não querem ser esclarecidas, por que elas não querem ver a luz do Evangelho. Veja, João capítulo 3, versículo 19 diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, eram do mal.
Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Por isso que eles não veem, eles não querem ver. E não vêm para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Sabe por quê? Tenta andar num lugar escuro que você não conhece. Você já tentou andar no meio de uma floresta que você não conhece? Numa noite sem lanterna, sem luz, sem estrela? Em que não brilha nada, as nuvens estão densas? Eu já tentei caminhar. Você não vai muito longe. O medo toma conta do seu coração, porque primeiro você pensa que tem cobras. E tem mesmo. Você não vai muito longe, porque vem as raízes das árvores e te derrubam. Andar nas trevas é terrível. Eu já andei nas trevas. Pela graça de Deus fui resgatado. E a luz do Evangelho brilhou na minha vida. E eu pude conhecer a autoridade de Jesus Cristo. Eu pude conhecer de maneira tal a oferta de Jesus Cristo, que essa oferta também se estende a você nesta noite. Você quer conhecer a Deus? Você quer receber o Filho de Deus? Você quer ser parte da família de Deus? Essa é a autoridade que Ele nos tem dado, de pregar este Evangelho, que é o Evangelho do arrependimento, é o Evangelho do perdão de Deus, é o Evangelho da reconciliação com Deus. Esta noite é a noite em que você pode conhecer a autoridade de Deus, você pode conhecer o Filho de Deus, você pode fazer parte da obra de Deus. Conhecer a Deus não se limita a um conhecimento intelectual. Conhecer a Deus é mais do que isso. Que te conheçam a ti só. A oferta está feita, vida eterna, e vida eterna em Cristo Jesus. É essa que os crentes podem gozar nesta noite. É essa vida eterna que você pode sair daqui alegre e conhecendo. É debaixo dessa autoridade que você pode dormir hoje. É debaixo dessa autoridade que eu posso descansar na eternidade se morrer agora. É essa autoridade que me ressuscitará se eu morrer a qualquer momento. É nessa autoridade que eu estou selado com o Espírito Santo da promessa, em que nada me separa do amor de Deus. Talvez você nesta noite possa conhecer a autoridade de Jesus, mas também possa receber a oferta de Jesus. A oferta é para aquele que crê, é para você nesta noite, é para aquele que ouve esta mensagem, é para aquele que está buscando a Deus. Meus queridos irmãos, a oferta de Deus para a tua vida é o plano que Ele tem para a tua vida, é o propósito que Ele tem para o homem nascer de novo. Ele tem um plano na tua vida. Isso só pode ser feito se você crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. É para aquele que crê. Creia em Deus, Jesus diz. Creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito. Vou vos preparar lugar. João capítulo 14, versículo 1. Esta é a noite de que você pode se voltar para Deus. Eu quero finalizar voltando aí para João capítulo 17. Já finalizando aqui. O que Jesus nos fez, Ele nos fez debaixo de uma grande autoridade, de uma autoridade limitada. O que Jesus Cristo nos fez foi nos ofertar a vida eterna. E Ele faz isso porque Ele tem autoridade. E é só Ele que tem essa autoridade. Mas o que podemos dizer nesta última parte é o versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Quero ver com você essa palavra obra. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Há uma terceira coisa que você precisa ver comigo aqui. A obra que Jesus faz. Eu estou falando agora da obra que Jesus faz, eu falei da oferta que Jesus faz, e eu tenho falado da autoridade que Ele tem. Talvez isso não seja suficiente para te convencer. Talvez isso não seja suficiente para você entender que, como diz João capítulo 15, versículo de número 5, sem mim nada podeis fazer. Essa é a vida de um homem. Jesus diz, sem mim nada podeis fazer.
E o homem busca fazer as coisas exatamente da sua própria maneira, do seu jeitinho brasileiro. Está dentro de mim a força. Eu posso fazer, é só ter pensamento positivo. Eu consigo fazer qualquer coisa porque eu posso. Não pode. Não pode mesmo. Só Jesus tem a autoridade que precisamos para chegarmos a Deus. Só Jesus tem a oferta principal, que é a oferta da vida eterna. Mas só Ele realizou a obra da vida eterna. Amém? A obra é a redenção, é o preço pago na cruz, é o escravo, a escrava resgatada, é aquele que nos dá a salvação, é o preço pago que satisfez a ira de Deus. Jesus menciona a sua fala em João capítulo 19, versículo 20, ele diz: está consumado. Bem aí pertinho aí, quando ele é crucificado, ele vai bradar de tal maneira que os homens poderão dizer. Versículo 30, tá? João 19, 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19, 30. Está consumado. Está feito. Está feito. Encerrou, agora sim. Ele morre a morte que era para o pecador. Eu posso dizer, meus irmãos, que Jesus morreu a minha morte. E eu recebi a sua vida. Então, se você entrega, a obra é essa. Veja só, substituição. Jesus morre a morte do pecador, o pecador recebe a vida do Senhor. Não é uma coisa perfeita? Quem pensou nisso? Deus. Ele vem como Deus eterno, morre a sua morte, que é uma morte justa, porque nós somos pecadores, ofendemos a Deus por isso, e quando cremos, eu recebo o quê? A vida de Jesus Cristo. Isso é substituição. Então a obra é essa, a obra que Deus deu a ele a fazer é essa, que você pode nesta noite receber vida eterna, porque Jesus Cristo pagou, morreu a morte do pecador. Isso é maravilhoso. Ele satisfez a justiça de Deus, ele aplacou a ira de Deus, ele substitui o pecador que crê. Queridos irmãos, 1 aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 18, veja o que diz. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo de 18 diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Esta noite o poder de Deus pode chegar ao teu coração. Aí pode fazer uma obra realmente fundamentada no Evangelho, perdoar os teus pecados. Realmente, o versículo 23 diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Talvez o Evangelho para muitos seja um escândalo. Talvez o Evangelho para alguns seja um verdadeiro escândalo. Mas não é para o que crê. Não é mesmo. Meus queridos irmãos, voltando para João, o capítulo de número 3, versículo de número 14, nós encontramos o texto sagrado, onde a palavra de Deus diz em João 3, versículo 14: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Que maravilha! A obra de Jesus nos abençoa e agrada a Deus. Você já foi abençoado pela obra de Jesus? Você já recebeu salvação eterna de Jesus? Querido irmão,
querido ouvinte, Ele é o autor e consumador da nossa fé, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 2. É Ele quem é o autor, é Ele quem é consumador, é Ele quem faz esta obra, é Ele quem perdoa os teus pecados. A obra de Cristo te diz respeito, a obra de Cristo é para você que pode crer nesta noite. A única coisa a ser feita é crer. Creia e serás salvo, tu e tua família. Creia. A obra de Cristo pode ser feita hoje mesmo na tua vida. A obra de Cristo pode te fazer nascer de novo, te fazer uma nova pessoa, pode te direcionar para a vida para Deus, com Deus. Talvez nesta noite você nunca tenha nascido de novo. O que Deus nos fez? Eu tenho falado da obra que Ele fez. Eu tenho falado da oferta que Ele nos faz. E eu falei da autoridade que Ele tem. Talvez seja a hora de você se render à autoridade de Jesus. Todo poder me foi dado sobre toda a carne. A oferta que Jesus faz, Ele fala para dar a vida eterna. E a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo como seu Filho. E a obra, ela glorifica a Deus. A cruz, ela aplaca a ira de Deus e abençoa pecadores como eu e como você. Talvez nesta noite, chegando aqui à conclusão, tudo que Jesus fez foi com a autoridade do Pai. O único que podia fazer isso com a autoridade de Deus é Jesus Cristo. Ele pode ser o teu Senhor hoje, ou será o teu juiz depois. Tendo autoridade, Ele faz a oferta da vida eterna. A vida eterna é conhecer a Deus e conhecer o seu Filho. Você pode conhecer Ele agora, ou conhecerá a sua ira num futuro bem próximo. Jesus fez uma obra que eu e você podemos ser agradáveis a Deus. Não pelas nossas próprias obras, mas pela obra do Criador, a obra de Cristo. Essa obra foi feita, foi realizada na cruz do Calvário. Ela satisfez a ira justa de Deus. Hoje você pode se entregar a Deus. Essa obra é para quem crê. Talvez você possa crer, talvez você possa entender que só há um que faz todas as coisas. Primeiro, porque Ele tem autoridade, e com essa autoridade Ele nos oferta, e com essa autoridade Ele realiza uma obra, e Ele pode realizar uma obra na tua vida hoje. Queridos irmãos, eu chego ao final dizendo: será que você foi convencido que Jesus tem autoridade na tua vida? Se Ele não tem autoridade na tua vida, é hora de você depositar, render-se a Ele. E se você já é crente e tem recebido vivido de tal maneira que essa autoridade chegou ao seu coração, amém, continua assim. Mas se você percebe que não tem recebido essa oferta, não tem sido feita uma obra na tua vida, é hora de você se condicionar a Deus. Deus te abençoe. Pensa aí onde você está. Nós vamos cantar um hino. E esse hino, logo após, você terá a oportunidade de responder a esta mensagem. Os irmãos vão cantar um hino. Logo após, você terá a oportunidade de responder ao que Deus falou no teu coração. Dois, quatro, três.
Nós vamos cantar o hino 243, a primeira e a última estrofe, Vida Eterna. Ó, vinde ver Jesus, o Salvador, da morte eterna salva o pecador. A todo que confia em seu amor, sim, vida eterna dá. Gozo, paz, salvação, vida eterna dá. Luz, amor e perdão, vida eterna dá. A todo que confia em seu amor, sim, vida eterna dá. Bens em que nada posso merecer, cumpri tão poucas vezes meu dever. A Cristo, pois eu vou me submeter, pois vida eterna dá. Gozo, paz, salvação, vida eterna dá. Luz, amor e perdão, vida eterna dá. A todo que confia em seu amor, sim, vida eterna dá. Amém. Nesta noite você pode sim ter vida eterna se ainda percebeu que ainda não tem. Eu estou muito grato por poder ter falado a você nesta noite. E eu realmente, nesta noite você pode trazer uma resposta ao que foi falado aqui. Jesus tem autoridade sobre as nossas vidas, sim. E você se percebe que não, é hora de nós respondermos a essa mensagem. É hora de nós entendermos que é preciso fazer algo diante do que Deus nos falou hoje. É hora de nós entendermos que há uma obra a ser feita nas nossas vidas. E esta obra pode começar hoje, não importando, sim, com aquilo que Deus vai fazer agora, mas importando que, com o que nós fizemos no passado, dizer: Senhor, eu tenho feito algo e eu preciso do Senhor. Baixe sua cabeça, ore comigo. E se você nesta noite quer falar algo, e se a mensagem falou ao seu coração, é hora de nós respondermos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela palavra, nós te agradecemos pelo teu amor. O Senhor é quem tem autoridade sobre as nossas vidas. E se nesta noite alguém foi impactado pela tua palavra, reconhece que Jesus não tem autoridade sobre as suas vidas e quer passar a ter, ó Pai, esteja ajudando essa pessoa a ter coragem de chegar nesta noite. Se você que ora nesta noite quer que Jesus tenha autoridade sobre a tua vida, você pode chegar até aqui, chegar ao altar nesta noite. Pode levantar de onde você está e vir até aqui nesta noite. Senhor Deus, obrigado pelo que o Senhor faz e oferta ao pecador nesta noite. Obrigado pela tua obra que é realizada sobre o pecador. Senhor Deus, fale ao coração, o Senhor falou aos corações, e eu peço que o Senhor esteja convencendo. Se nesta noite tem alguém que precisa voltar aos caminhos do Senhor, se nesta noite você ainda está longe desses caminhos, eu quero convidar você a chegar até aqui. Com este ato, eu estarei entendendo e você estará dizendo que está se colocando à disposição de Jesus. Talvez você nunca tenha entregado a sua vida a Cristo. É hora de você fazer essa decisão, de responder a Deus com a sua autoridade e dizer: Senhor, eu me submeto a Ti, eu quero ser perdoado por Ti, eu quero essa obra em minha vida. Você pode chegar até aqui? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu amor dispensado. Obrigado por esta igreja muito amada. Obrigado pelo Teu povo que nos assiste e ouve a Tua palavra. Eu Te agradeço. E peço que o Senhor realmente faça uma obra, sempre, tanto nas nossas vidas como daqueles que nos ouvem.
No nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Você pode conversar comigo ou com o pastor Rafael, ele já está aí, e nós teremos a alegria de conversar com todos vocês. Até convido o pastor a fazer o encerramento nesta noite e agradecê-lo. Eu sempre estou à disposição da igreja, pastor, que Deus abençoe realmente a todos aqui nesta noite. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida do pastor Antônio. Sempre tem sido uma bênção para nós, a nossa comunhão. Quando nós precisamos do pastor estar à disposição. Eu estava pregando no templo, voltamos. E estou feliz em ver os irmãos, as irmãs. Mas conforme foi pregado, tem coisas que só Jesus faz por nós. Há momentos que você consegue fazer alguma coisa por você mesmo. Há momentos que os outros farão por você. Mas há coisas que só Deus pode fazer. Só Jesus pode te dar a salvação eterna. Nenhuma pessoa consegue te dar a salvação, porque a salvação é tão somente por meio de Jesus. Foi Ele que veio ao mundo, morreu e se entregou por você e por mim. Pense no que você ouviu. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Antes de nós orarmos encerrando, nós vamos cantar um cântico com um grupo de louvor. Eu quero só enfatizar e lembrar que amanhã, às 8 horas da noite, nós vamos iniciar a semana de oração. Vai até quinta-feira à noite. Então, de segunda a quinta, do dia 14 ao 17, estaremos orando aqui, agradecendo a Deus pelas bênçãos, pedindo, fazendo súplicas e clamando ao nosso Senhor, e desafiamos você a chegar conosco, tá bom? Amanhã, às 20 horas, ou se preferir, 8 da noite. Venha para cá para nós estudarmos. E lembro também que no dia 21, passando essa segunda na outra, nós iremos iniciar a classe Nova Criatura e a classe de batismo. Alguns irmãos que moram em outros estados têm me perguntado, pastor, a gente pode participar? Pode sim, porque as aulas de batismo e as aulas da Nova Criatura, elas são feitas de forma remota. A gente usa o aplicativo Meet e a gente estuda. Mas para isso, você que está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook e os que estão aqui no templo, se vocês querem participar, manda para mim no meu WhatsApp privado, pastor, eu quero participar da classe, tá certo? Se você já é membro da igreja, mas entende a necessidade de estudar, desafio você a fazer parte da classe Nova Criatura com o irmão Léo. Mas manda para mim, pastor, eu quero participar da classe. E aí nós vamos então direcionar você ou para a classe de batismo ou para a classe Nova Criatura. Mas desafio, estude, é muito bom e vai ajudar você a fortalecer a sua fé. Começa dia 21, segunda-feira, às 8 horas da noite. Esse curso, ele tem uma duração de 5 meses aproximadamente, tá? Toda semana, uma aula por semana, com duração de 1h30 mais ou menos, tá certo? Então desafio você a participar. Manda um zap para mim e diz, pastor, eu quero participar desses estudos bíblicos. Eu tenho certeza que vai te abençoar bastante. Sem mais, convido os irmãos a colocarem-se em pé. Vou convidar aqui o grupo de louvor a chegar à frente. Eu vou fazer uma oração encerrando o culto dessa noite. Enquanto os irmãos estiverem cantando, pastor Antônio de Souza e eu iremos até a porta para nos despedir de todos vocês. E recebam o nosso carinho, a nossa gratidão, todos vocês que estão aqui no templo e os que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Oremos. Santo Deus e amado Pai, obrigado pela Tua palavra pregada. Ó Deus, nós cremos que o poder está no Evangelho e o convencimento é do Espírito Santo. Por isso, Pai, nós pedimos que o que foi pregado essa noite venha martelar a mente e o coração daqueles que ainda não se entregaram ao Senhor Jesus. Que cada um entenda que a salvação eterna somente o Senhor
é quem pode oferecer. Nós somos gratos porque nós fomos objetos do teu amor, objetos da tua graça, e um dia, de forma misericordiosa, o Senhor nos resgatou das trevas do pecado. Ó Deus, continue salvando vidas, para o louvor, para a glória e para o engrandecimento do teu santo nome. Te agradeço, Pai, pelos irmãos, pelas famílias, pelos amigos, por aqueles que nos visitam essa noite. Ó Deus, muito obrigado pela existência de cada um, por aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais, obrigado, e que este culto venha glorificar o teu santo nome. Peço agora a tua proteção, a tua segurança, nos leve aos nossos lares em paz, assim como nos trouxe, e dê a nós uma semana de bênção, de proteção, e abençoe a semana de oração que teremos a partir de amanhã, que tudo seja para a glória do teu santo nome. Oramos no nome bendito do teu amado Filho Jesus. Amém, Senhor. Então temos todos uma boa noite, que Deus nos abençoe e até amanhã no início da semana de oração.